estratégias de regulação emocional e baseando aqui um bocadinho no nosso trabalho. Sim, de estratégias baseadas um bocadinho naquilo que nós vamos trabalhando aqui no nosso dia-a-dia. Ok, então, num primeiro momento vamos falar-vos do que é o CAFAP, não é? É sempre assim uma sigla que não é muito comum ouvir. Sobre a família, as emoções, a importância da regulação emocional, algumas estratégias e vamos fazer 2 dinâmicas. São muito simples, por isso não é preciso terem receio. O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, mais conhecido como CAFAP, tem como objetivo melhorar a qualidade das relações familiares, atenuando os fatores de risco e de perigo através da promoção de uma parentalidade positiva. O CAFAP trabalha com famílias que estão em risco psicossocial e, portanto, há ali algum momento que correu menos bem naquela família, por exemplo, uma situação de violência doméstica, uma situação de retirada de alguma criança, ou seja, há sempre um risco psicossocial e a família tem que ter sempre um menor. O CAFAP acompanha 80 famílias do Concelho de Guimarães e de outros concelhos, mas à partida serão os de Guimarães, e ele trabalha sobre 3 modalidades, que é a preservação familiar, a reunificação familiar e o ponto de encontro familiar. A preservação familiar acontece para prevenir a retirada da criança ou do jovem do seu meio natural de vida. Portanto, há ali qualquer coisa que está a falhar naquela família, há ali um desafio que tem que ser ultrapassado e vamos prevenir que o jovem ou a criança seja retirada. A reunificação familiar acontece quando a criança ou o jovem já foi retirada e então é trabalhado o regresso deste jovem ou desta criança ao seu meio familiar. A criança pode estar acolhida numa casa de acolhimento ou até mesmo numa família. O ponto de encontro familiar pretende trabalhar a manutenção ou restabelecimento de vínculos familiares e ocorre principalmente no caso em que há uma separação e os pais não conseguem ter uma comunicação saudável em relação ao filho. E agora tenho aqui uma dinâmica para vocês. Vou pedir que usem o vosso telemóvel e acedam a este QR Code, ok? E vai-vos pedir para vocês definirem família em 3 palavrinhas. Vou pedir que acedam, ou mesmo pelo site, colocam esse código e certamente conseguirão responder. Se alguém não conseguir, por favor, diga. Ora, já tenho aqui algumas palavras: amor, união, companheirismo, diversidade. Mais. É só isto que é família? Eu não estou a conseguir aceder ao QR Code. Eu vou pôr de novo aqui. Obrigada. Isto, pronto. Não consigo. Felicidade, apoio, companheirismo, não sei se já tinhas dito. Não, são novas. E mais? Eu não estou a conseguir aceder, mas podem, por favor, se puderem, partilha. Partilha. Respeito. Só um bocadinho, que estamos a tentar aceder também. Sim. De qualquer forma, vou tentar aceder novamente. Aqui.
Como é que era? Respeito. Partilha, respeito. Já toda a gente conseguiu? Sim. Sim? Sim. Ok. Diversidade, união, amor, apoio, felicidade, companheirismo. Partilha, respeito. Partilha e respeito. E agora quero ver aqui as vossas caras. O que é que nós não estamos a aparecer aqui? Não sei. Vocês não nos dizem nada. E agora eu pergunto assim, e será que família também não é violência? Não é falta de respeito? Não é maltrato? Será que não existe em nenhuma família? Infelizmente existe. Existe, não é? Falta de privacidade? Sim. Pois. Nós só colocamos aqui as palavras bonitas, não é? Estamos muito Só colocamos as palavras que realmente achamos que é uma boa família. Deve fazer parte, não é? Não é? Um dos valores. É isso mesmo. E é isto que o CAFAP trabalha. O CAFAP trabalha com estas famílias que não são perfeitas, não é? Que em algum momento tiveram um capítulo mais cinzento, ok? E o CAFAP tenta colorir com outras cores e tentar sempre ver outras estratégias, novas estratégias, para ultrapassar estas dificuldades. O que também é importante existir nestas famílias é a regulação emocional. Então, sempre que há, seja numa família multidesafiada ou nas nossas famílias que não têm estes desafios assim mais no extremo, é sempre importante nós falarmos e reconhecermos as emoções. Porque é que é importante nós reconhecermos e identificarmos as emoções? Para depois chegarmos aqui à regulação ou à melhor regulação emocional. Do que é que se trata a regulação emocional? A regulação emocional não é nada mais, nada menos que um conjunto de processos, sejam internos, sejam externos, e vamos ver já que inicialmente no desenvolvimento começam por ser mais externos, para depois se tornarem mais internos, principalmente nas crianças, mas que pretendem sempre avaliar, monitorizar ou modificar as reações emocionais, que estas sim são fisiológicas e que nós não controlamos. Todas as emoções ou todas as respostas emocionais fisiológicas são únicas, são individuais e dependem sempre, estão sempre associadas a um nível de intensidade, à duração ou ao tempo, e todas elas têm um objetivo na nossa experiência emocional. Quando nós pensamos em crianças, ou lá mesmo no início do desenvolvimento, os pais têm aqui um papel fundamental. Pais, quando eu digo pais, estou-me a referir a cuidadores primários. Principalmente na sociedade onde estamos, as crianças desde muito pequeninas vão para a creche, não é? E, portanto, não é só os pais que devem ter em consideração este cuidado emocional e esta aprendizagem às crianças a nível emocional. Porquê? Porque passam a maioria do tempo durante o dia com os cuidadores, sejam os avós, sejam os educadores nas escolas, e, portanto, vamos pensar que estes pais são todos os cuidadores primários. O que, nos primeiros anos de vida, tem um papel importante porque ensinam a regulação externa e, portanto, são os principais cuidadores da regulação externa nas crianças, a regulação emocional, porque vão apoiá-los em situações difíceis, em situações que eles ainda nem sequer identificam a emoção e, portanto, temos que ajudá-los a identificar, e é muito importante nesta fase, e depois, sim, começar a perceberem o que é que são as emoções, aí por volta dos 3, 4 anos, e a interiorizarem a autorregulação. Porquê? Porque rapidamente vão começando a perceber as reações no seu corpo e a identificar algumas das emoções que inicialmente são mais as emoções básicas, como já vamos lá ver. Portanto, as crianças não nascem, e isto é muito importante, as crianças não nascem com a capacidade de regular as suas emoções, elas sim têm que aprender esta habilidade através do meio onde vivem, principalmente esta interação com os adultos, sejam eles pais ou cuidadores. Portanto, o que é que são reações, o que é que são emoções? São reações do nosso corpo a estímulos internos e externos.
Internos, as crianças não os conseguem descrever. Portanto, externos, sim, pode ser a frustração, não ter o brinquedo, e aí é mais fácil perceber. Agora, internos, é mais difícil, daí o choro, que muitas vezes está associado à fome, ao calor, e a forma de comunicação começa logo por aqui. Envolvem sempre experiências pessoais, comportamentais e aqui fisiológicas, porque esta experimentação orgânica que elas vivenciam, sempre que têm uma emoção que ainda nem sequer interpretaram. A emoção envolve sempre comunicar com os outros, ou implica sempre, tem como objetivo comunicar com os outros o que é que nós estamos a sentir, ou o que é que a criança está a sentir e o que é que pretende obter, e como tal tem sempre um propósito. Basta nós estarmos atentas, mesmo que ela não consiga descrever, parar um bocadinho, baixar ao nível dela, tentar dar um bocadinho de atenção, porque as emoções têm sempre associado um propósito. São indicadores biológicos e, portanto, podem ser encarados como mensageiros do que a criança quer transmitir. Até aqui tudo bem? Conseguem ouvir-nos bem? Nós não nos conseguimos ver, precisamos de feedback. Sim. Eu não sei, eu queria só fazer aqui um apontamento, não sei se é possível. Nós estamos aqui a falar da regulação emocional, das emoções nas crianças das famílias multidesafiadas, que o CAFAP trabalha, não é? Mas nesta perspectiva que, no meu entendimento, isto tudo também acontece em todas as outras famílias. E todas as famílias têm desafios todos os dias, não é? Umas conseguem ultrapassá-los mais facilmente e outras não, e portanto o CAFAP está cá para as ajudar ou para as apoiar neste trabalho, neste processo. Mas todas as famílias sofrem de desafios todos os dias. Era só para fazer mesmo pontuar aqui esta... Não sei se concordam, mas era para pontuar aqui esta situação, está bem? É isso mesmo. E cada vez mais nos nossos dias as famílias têm de se encararem com desafios como o stress do trabalho, chegar a casa, ou manter tudo arrumado, ou manter os filhos organizados, tudo isto causa stress nas suas famílias e, portanto, não é só nas famílias em que estão divorciados, nas nossas famílias, em todas as outras famílias, todas aquelas famílias que hoje em dia não é só pai, mãe e filhos e, portanto, a família nuclear, mas se nós pensarmos nos tipos de famílias, todas elas vão identificar desafios no seu dia-a-dia. Portanto, é importante sim identificar as emoções nas famílias multidesafiadas, mas também como em todas as outras famílias, claro que sim. Quando nós pensamos aqui no desenvolvimento das crianças, sejam elas em que famílias forem, nos primeiros anos de vida as crianças vão, e isto poderá ajudar-nos quando nós olhamos aqui para os nossos filhos, não é? Onde é que eles estão? Portanto, onde é que se encaixam, o que é que já é suposto fazerem em determinadas idades? Nos primeiros, assim, mais pequenininhos, eles começam a identificar emoções assim mais simples. Emoções como alegria e tristeza são aquelas primeiras em que nós conseguimos identificar melhor. A raiva, a tristeza, a surpresa vem depois lá mais tarde. Por volta dos 3, 4 anos, as crianças já conseguem reconhecer, identificar, portanto, e nomear algumas emoções, ainda de acordo, claro, com o nível de desenvolvimento da sua fala, mas elas já conseguem identificar principalmente esta alegria e tristeza, não esquecer que estas são as primeiras. Por volta aí dos 5, 6 anos de idade, atenção que quando eu digo aqui 5, 6 anos de idade, nem todas as crianças fazem isto na mesma etapa. Todas elas, e nós devemos ter este cuidado, todas elas têm o seu momento para atingir determinados patamares. Não é categorizar aqui os 5, 6 anos, mas sim, por volta desta idade, de um modo geral, a literatura fala destas evoluções. E, portanto, aqui por volta dos 5, 6 anos, as crianças passam a identificar as emoções, embora elas não as verbalizem, mas têm uma consciência mais clara sobre o que é que são as emoções e, portanto, começam a conseguir nomear com maior facilidade, então aqui a tristeza e a alegria em comparação com a raiva e o medo, embora elas sintam raiva e medo nesta altura, a raiva principalmente associada à frustração, mas é difícil delas assumirem estas em contrapartida à alegria e à tristeza. Por volta ali dos 7 anos, elas conseguem perceber, conseguem sentir duas emoções ao mesmo tempo. E, portanto, mesmo que ainda seja difícil de as expressar, claro, mas começam a ter consciência a nível cognitivo destas duas emoções em simultâneo. Por volta dos 8, 9 anos, elas começam a compreender as emoções
e é relacioná-las com o contexto moral onde estão inseridas. Falando aqui, o que é que nós precisamos de regular? São todas as emoções. Inicialmente, as primárias, que são as primeiras que surgem daí, o nome primárias, e depois, associadas às primárias, vão como se fossem ramificando emoções secundárias. Hoje vamos falar aqui um bocadinho mais sobre as primárias e a função de cada uma destas primárias, que é a alegria, o medo, a tristeza, o nojo e a raiva, e dar nota de que todas as emoções dão-nos informações significativas e que nos preparam para uma resposta a seguir, não é? E, portanto, a regulação emocional. Começamos então aqui pela raiva. A raiva é daquelas que fisiologicamente se notam mais e, portanto, por causa dos batimentos cardíacos acelerar, a adrenalina também dispara. Há uma energia que se concentra mais nas mãos, que é para a luta, é este o objetivo, sim, portanto, o sangue flui mais para as mãos e tem como objetivo defender os nossos direitos e impor limites aos nossos próximos, não é? E, portanto, defender o nosso espaço pessoal e que há uma ameaça, no fundo, e, portanto, há uma ameaça e temos que nos defender. Esta é a função da raiva. A função do medo, então, esta tem aqui vários tipos de resposta. O medo pode ser de luta, pode ter ainda a fuga, o congelar e o desfalecer. Todas estas respostas vêm associadas, não esquecer que vêm associadas a um medo que pode ser externo e fácil de identificar, ou então um medo mental, ou um pensamento, alguma coisa associada e interna que não se consegue ver. Mas sim, há estes 4 tipos de respostas que se podem encaixar dentro do medo, que são respostas defensivas perante uma possível ameaça que pretendem garantir sempre a sobrevivência. Qualquer uma delas pretende garantir a sobrevivência, e mesmo o congelar ou o desfalecer. Portanto, há um aumento de tensão muscular, uma aceleração respiratória e a cardíaca e uma maior circulação da corrente sanguínea. Aqui surge o quê? O estado de alerta, que é muito visível, por exemplo, nas mães, quando têm os bebés pequeninos e vêm para casa, principalmente na primeira viagem. Pensa-se sempre aqui neste estado de alerta, porque normalmente é sobrevivência, se calhar não da própria, mas do instinto de proteger o filho. E, portanto, está tudo bem, mesmo que eu esteja a ligar lá a verificar se o bebê está a respirar. E o estado de alerta aqui, portanto, é muito promovido para proteção do bebê e sobrevivência do bebê. Por exemplo, o nojo tem como função evitar qualquer tipo de substância que nos provoque intoxicação. Às vezes, intoxicação de outras pessoas, portanto, que seja uma boa função para, ou uma boa emoção para nós termos daquelas pessoas mais tóxicas, não é? Normalmente, o nojo, passado aqui mais ao nível fisiológico, provoca náuseas e mal-estar gastrointestinal e que pretende, sim, expulsar a comida estragada e que nos pode enganar. A alegria tem como objetivo favorecer o aumento da energia existente, portanto, se está tudo bem, vamos ainda aumentar essa energia, reduzir os pensamentos de preocupação, amortecer os efeitos do stress. Esta era aquela que nós devíamos estar muito alertas nos nossos dias, quando estamos muito estressados, não é? Portanto, promover a alegria para diminuir o efeito do stress, promover a criatividade e a disposição e o entusiasmo. Portanto, é a alegria que recompensa e incentiva a realização de qualquer uma das nossas tarefas. É à procura disto que nós andamos. A tristeza reduz significativamente o nível de energia e o prazer nas atividades. Portanto, ela tem como função, às vezes nós achamos que a tristeza é inútil e que não nos ajuda, mas sim, a tristeza tem uma função importante. Inicialmente, criar uma introspeção, perceber as consequências das nossas ações, será uma das importâncias da tristeza, procurar o suporte social, promover um ajustamento de uma grande perda. Todas, quando nós pensamos numa perda, e esta introspeção, ou procurar o suporte social, faz sentido perceber para que é que serve a tristeza. Sempre que nós temos uma emoção e tomamos consciência dela, a emoção passa para outro estado e, portanto, é importante, sim, identificar as emoções para conseguir ultrapassá-las. Agora, eu queria mostrar-vos aqui, então, um vídeo que eu penso que vocês vão conseguir ver, espero que consigam ouvir também, que está relacionado com isto, mas nós já refletimos sobre ele. Digam-nos, por favor, que vamos pôr a rodar, se vocês conseguem ver. E ouvir. E ouvir.
Conseguem? Ver sim, ouvir não sei ainda. Não é assim tão importante o som, por isso se calhar não há problema. Mas acho que sim. Consegue-se, consegue.
No fundo, o que importa tirar daqui é sejamos todos conscientes de que cuidadores, pais, educadores, seja quem for, somos todos a base para um futuro mais risonho para as crianças e, portanto, ensiná-los a identificar as emoções é um dos primeiros passos para que elas próprias subsistam com mais facilidade nos desafios do dia a dia. Alguém tem algum comentário a fazer? Nós não os conseguimos ver, lembro novamente. Eu estava aqui imbuída neste vídeo maravilhoso e de facto ainda estou aqui a processar esta visualização do vídeo e de como a família realmente é a base para regular tudo na nossa vida, não é? E de facto, este avô e este pai, por exemplo, acho que eram o pai e o avô, foram aqui também pilares fundamentais para esta criança, no acreditar, não é? No acreditar de irem lá em cima às estrelas, de limparem a lua, de limparem... acho que, de facto, é uma boa personificação, uma boa metáfora daquilo que as famílias podem ser nos dias de hoje. Obrigada por este vídeo também. É isso mesmo. Como nós costumamos ouvir muitas vezes, a família é a unidade base, não é, do ser humano. E, portanto, os nossos melhores amigos, não é, a nossa família, porque, no fundo, são as primeiras pessoas que nós conhecemos, não é? E daí a importância desta regulação emocional também partir muito da parte do cuidador, não é? Ok. Uma atividade para vocês, ou um desafio que vos vamos propor, que é, tendo em conta estes 4 pontinhos, que vos peço que ponham numa folhinha, que tenham à mão, que é mais fácil para tentarem imaginar. Eu vou tirar um bocadinho para vos conseguir ver, pode ser? Isso. Sim, aqui. Isso, para vos conseguir ver. Tendo em conta aqueles 4 pontinhos, e da forma como não estavam estruturados, vou-vos pedir simplesmente que façam, então, na vossa folhinha aí, que desenhem um triângulo com 3 partes iguais. Olha o bebê lindo! Com 3 partes iguais, têm que passar por todos aqueles pontos, portanto, têm que utilizar todos aqueles pontos, sem repetirem o traço. Portanto, de um traço só, formarem um triângulo usando aqueles pontos todos. Aqueles 4 prontos. O senhor que está a acompanhar a Sílvia também pode participar nesta dinâmica. Eu estou a pensar como é que se faz um triângulo com 4 pontos. Ainda estou aí, estou perdida aí. É um desafio, é isso mesmo.
com aqueles Ok. 4 pontinhos e desenhar um triângulo, e é possível. Eu vou só buscar uma folhinha. Tá bem. Vai ser com os 2 pontinhos. Por favor. Isto é mesmo quebra-cabeças. Dizem que nós costumamos ser assim. É. Também ouço dizer muito isso de vocês, realmente. Quer fazer isso, por favor? Eu já sei. Não podem pedir ajuda à Joana. Não dá. Não, Margarida. Nem a Margarida, que ela também sabe. Isto tem uma solução. Pode não parecer, mas tem uma solução. Já alguém conseguiu? E temos que unir os 4 pontos, é isso? Passar o vosso traço tem que passar pelos 4 pontos. É isso mesmo, Sílvia. É Muito isso bem, mesmo. a Sílvia conseguiu fazer. É sim, senhor, é isso mesmo. Muito bem. Vamos mostrar então. É isso mesmo, Sílvia. Nós fizemos aqui. Por favor, isso. É isso mesmo, Sílvia. O que é que acha disso, Sílvia? Ora, explique-nos lá. Então, o que é que será que isto quer dizer? Que há outras formas de chegar ao nosso objetivo, não precisamos nos prender aos pontos. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo, porque inicialmente os pontos formam um quadrado e, portanto, é mais difícil se nós nos centrarmos apenas nestes limites. Se nós alargarmos os nossos limites e os nossos Não há limites. conhecimentos, E a isso nossa mesmo. visão sobre as coisas, não é? Pensar isso de outra mesmo. forma, as coisas acabam por se resolver e o triângulo acaba por Se não aparecer. pusermos limites, não é? Aham, Sim, isso mesmo, É é isso isso. mesmo. Muito bem, Sílvia, muito bem. Passar, passar, podemos? sim. Muito bem, portanto, todas as emoções são importantes, cumprem uma função, independentemente de serem positivas ou negativas. Uma vez que, atualmente, na sociedade em que nós vivemos, temos muito esta tendência para, ou vê-se muito esta tendência para serem valorizadas apenas as emoções que são positivas. A alegria, a surpresa, o amor, e, portanto, todas as outras são muito importantes. Embora São sejam, válidas. é isso mesmo. Todas são válidas. Todas fazem parte de nós e todas são importantes para que nós nos integremos nos sítios onde estamos, nas nossas famílias, com as nossas crianças. Todas elas devem ser valorizadas, sejam positivas ou negativas, porque todas elas são válidas e têm uma função. Ok. Então, fica assim um bocadinho incompleto falarmos da regulação emocional sem falarmos de algumas estratégias, não é? Porque é muito fácil ouvirmos alguém dizer assim, não chores, respira fundo. Por que é que não vais até lá fora? Mas Tem isso calma. calma. Com calma. Pronto, mas quando nós estamos assim com as emoções à flor da pele, isso torna-se um bocadinho difícil de fazer e mesmo a nossa atenção está focada nas nossas emoções. Então, trago aqui algumas estratégias que vocês podem utilizar com os vossos filhos ou as vossas crianças, no caso ou para o caso de regular as suas emoções. E são estas: incentivar a criança ou jovem a expressar o que sente. Isto é muito importante, compreender aquilo que está a sentir, conseguir verbalizá-lo, ok? E o porquê de estar a sentir assim. No caso de não conseguir expressar-se, pedir que desenhe numa folha a emoção que está a sentir, não é? Faça ali um smilezinho ou mesmo um desenho de acordo com a perspectiva da criança ou do jovem. Nomear as emoções, dar um nome para que eles também desenvolvam esta capacidade, está bem? Contar até 10, isto parece muito básico, mas é muito importante, porque as emoções, como a Graça disse ainda há pouco, provocam-nos muitas reações fisiológicas, seja ela os tremores, o acelerar o batimento cardíaco, e quando nós estamos a contar até 10, desfocamos a nossa atenção das emoções e focamos na contagem. À medida que fazemos esta troca de foco, o nosso cérebro muda
lá está o foco, não é? E em vez de estar a pensar naqueles sintomas fisiológicos, o cérebro coloca então a atenção nesta contagem e ajuda que a criança ou o jovem permaneça mais calmo. Uma das respostas fisiológicas que se altera é, por exemplo, durante uma emoção, a raiva. A respiração parte do ombro e do tórax, não é? Começa a ser mais ativa nesta zona. E então nós tendemos a respirar assim. Quando começamos a contar até 10, o nosso cérebro muda ali a sua atenção e a nossa respiração começa a partir da zona abdominal e daí começa uma respiração muito mais tranquila. O gritar também é uma estratégia muito interessante, dizer à criança ou jovem para gritar e gritar com ela, gritarem os dois ao mesmo tempo. Isto porque há emoções que despertam em nós e ativam a adrenalina, não é? Um excesso de adrenalina. E então o grito faz com que haja ali um equilíbrio hormonal. Está bem? E fisiológico. O que importa é não gritarem às 10 da noite, claro. Sim, e é preciso ter muita atenção também para que não reproduzam esta ação com os amigos, não é? Isto é uma estratégia de regulação emocional para eles utilizarem quando se sentem mais nervosos, mais frustrados, não é? Aquelas emoções mais negativas, mas não direcionar o grito para os colegas, porque depois pode provocar outras reações. O semáforo das emoções também é uma estratégia muito interessante e, portanto, pensarmos que nós somos um semáforo e primeiro está vermelho, nós temos que parar o que estamos a fazer e tentar sair daquele local. Depois vem o amarelo e nós temos que prestar atenção e analisar bem a situação. O que é que estamos a sentir? Será que estou a ver as coisas como elas são? Ou será que estou a pensar de acordo com as minhas crenças? O que é que posso fazer em relação ao que sinto? Ter ali um momento de reflexão. E depois vem a cor verde, que é respirar fundo e agir de forma positiva. Isto também serve para adultos. Sim. Também é muito importante. Outra técnica de respiração é o perfume e a vela, ou há quem costume também utilizar a rosa ou a flor e a vela. O objetivo desta técnica é mesmo ter uma respiração mais relaxada. Portanto, a pessoa, a criança e o jovem e também o adulto poderá fazer de conta que está a cheirar um perfume para inspirar, encher o peito de ar e soprar, como se estivesse a soprar, a apagar uma vela, ok? E fazer sempre esta respiração por volta de 10 vezes. Seria mais engraçado se vocês tivessem mesmo um perfume e uma vela para fazerem isto de forma mais prática com as vossas crianças. Outra técnica de respiração é utilizando a mão da criança e, portanto, ela fazendo a respiração consoante o formato, o contorno dos seus dedos. Sempre que ela subir, inspirar, e sempre que descer, expirar. Subir, inspira, desce, expira. E esta também é uma técnica muito boa para utilizar com as crianças. E agora, para terminar o nosso workshop, trazemos aqui outra dinâmica. Com uma pergunta muito simples. Fiquem atentos a esta apresentação e digam-me onde está o rato. Aí, pelo desenho, está por aí um ratinho escondido. Conseguem ver onde é que ele anda? Acho que já encontrei. Não é o ratinho de computador. Não é esse, não. Vamos ver se mais alguém encontra, para depois partilhar. Acho que também já encontrei. Muito bem. Então digam-nos lá, onde é que ele anda? Eu acho que está no canto superior direito, é isso? Superior? Sim. Não. Se calhar estou a ver um rato onde ele não existe. No canto superior esquerdo, no canto inferior esquerdo. É isso Sim, mesmo. está mesmo em baixo. Está Fora da caixinha do desenho, lá em baixo no fundo. Conseguem ver no canto inferior esquerdo? Ou seja, deixa eu ver se... Não, eu ainda não cheguei lá. Aqui. Conseguem ver o nosso rato a mexer?
Ah, sim. Aqui este ratinho pequenino. E a Ai, ideia não, eu não conseguiria lá chegar, realmente. É muito pequenino. A ideia é mesmo daqui tirarmos que temos que pensar fora da caixa, seja para famílias multidesafiadas no nosso trabalho, seja no nosso dia-a-dia. Portanto, não serve só para as nossas famílias, mas para todas as famílias e todas as pessoas, inclusive é para nós. Pensar fora da caixa é importante para nos, no fundo, nos regularmos diariamente. Sim, sem dúvida. Pronto, o impossível é quase sempre o que não se tentou e por isso impulsionar mudanças é abrir portas para novas possibilidades, para o fortalecimento das famílias que acompanhamos. Queremos mais uma vez agradecer por vocês estarem cá e damos por terminado este workshop.